pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje falaremos sobre os diversos tipos de sujeito. O meu nome é Lucas e essa é uma aula de língua portuguesa. Sujeito é o termo da oração acerca de quem falamos, a respeito de quem falamos. No caso do sujeito determinado simples, é o sujeito que contém apenas um núcleo. O núcleo do sujeito pode ser um substantivo ou um pronome. Os adjuntos adnominais podem ser artigos, pronomes, adjetivos ou numerais. Os pronomes, quando acompanham, eles são adjuntos. Quando substitui, eles são núcleos. Oi, gente, uma característica importante do adjunto adnominal: caracterizar o núcleo do sujeito. Então, quando eu digo meu neto nasceu ontem, eu tenho duas informações importantes. Primeiro, que é da minha família, e segundo, que é do sexo masculino. No caso do sujeito determinado composto, eu tenho dois núcleos, tenho um sujeito com dois núcleos e neste caso específico o núcleo são dois substantivos. Ao lado dos substantivos, ou melhor, dos núcleos, nós temos os adjuntos adnominais, que são pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Já no caso do sujeito determinado oculto, e aí você pode chamar de desinencial, elíptico ou implícito, e eu até coloquei aqui uma mnemônica aqui para facilitar a memorização, nós temos a seguinte frase: acabei de chegar do trabalho, quero descansar. Esse sujeito, ele está oculto, como o próprio nome diz, mas ele está perceptível dentro da frase. Eu consigo perceber a presença dele. Quem acabou de chegar? Eu acabei. Quem quer descansar? Eu quero. No caso desse sujeito, eu devo levar em consideração a presença dessas desinências. Por isso que ele chama sujeito desinencial. E através dessa desinência de número pessoal, eu sei que eu estou diante de um verbo no pretérito perfeito do indicativo, que é uma ação iniciada e concluída, e estou diante de um verbo no presente do indicativo, que é uma oração corrente, uma oração que ainda está acontecendo. Então, nos dois casos eu tenho os verbos na primeira pessoa. Eu acabei e eu quero, tá certo? Essa é uma característica importante do sujeito desinencial, oculto, elíptico ou implícito. Sempre levar em consideração isso. E lembrando, você não tem que utilizar todas essas denominações, mas é importante você saber para uma eventual necessidade, tá certo? No caso do sujeito indeterminado, nós temos a seguinte oração: é essencial combater a discriminação racial. Existem três situações específicas no caso do sujeito indeterminado. Primeiro, que o verbo deve estar na terceira pessoa do plural. Segundo, que o verbo deve estar na terceira pessoa do singular. Mais o pronome se, de indeterminação. E terceiro, o verbo deve estar no infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal. Então, quando eu digo roubaram
casa. Eu sei quem roubou, talvez eu até saiba e não quero falar. Ou talvez eu não saiba. Pode ser uma, pode ser duas, eu não tenho essa informação, tá certo? Alguém roubou, roubaram. Quando eu digo trata-se de algo importante, o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Aqui no caso, está na terceira pessoa do plural, tá certo? Quando eu digo assim, ó, é essencial combater a discriminação racial. Combater a discriminação racial. Combater é um verbo no infinitivo. É um verbo no infinitivo e nós estamos diante de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. Tá certo? Então, pessoal, esse é o sujeito indeterminado. Já no caso do sujeito inexistente, temos 4 situações específicas e todas elas se resumem a uma mesma situação. Verbos impessoais. Os verbos impessoais, eles não se relacionam com os pronomes. Não se relacionam pronomes. Pessoais. Do caso reto. Eles não se relacionam com nenhum sujeito. São orações sem sujeito. E quando é que acontece dos verbos serem impessoais? Existem 4 situações específicas. Quando os verbos expressarem distância, quando os verbos expressarem existência, quando os verbos expressarem meteorologia, e entenda como meteorologia fenômenos naturais, ou quando os verbos expressarem tempo. E tempo aqui, entenda, por exemplo, como horas, tá certo? Espero que tenham entendido. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe uma curtida aí, se inscreva no canal, comentem, tá certo? Desde já eu agradeço muito e fica um abraço.